Olha ali o bichano. Ali o Bento. O que ele come, André? É? O que ele come? Tá crescendo, né? Saiu bem dessa. Com certeza Three Cats e o Chowder é o Three Dogs, né? Tem... Ó, agora tu pode testar Bill Gatos, meu Fresh Gatos nele. Olha aí, cara, eu me lembro bem desse projeto, hein? Bill Gatos, hein? Uhum. A minha gatinha show que come só Bill Gatos, cara, ela é linda demais. Legal. E bacana. Pessoal, nós já estamos com 15 pessoas aqui, tá? 16 pessoas exatamente agora. E eu já vou conduzindo as boas-vindas aqui. Enquanto isso, a gente vai aguardando a turma aí chegando na live para a gente ir discutindo, tá? Que prazer, cara. Que prazer a gente estar podendo conduzir essa live com um time reforçado aí, né? Com convidados que muito nos honram aí por estar podendo compartilhar um pouco de conhecimento conosco e a gente poder entregar conteúdo de qualidade, né? Entregar conteúdo relevante para as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, muito bacana. A ideia dessa live, do tema, ela partiu de um dos nossos convidados aqui, foi o Michael que sugeriu isso, né? Na última live ele mandou um áudio para a gente sugerindo e a gente comprou a ideia na hora, porque o tema é muito bacana. Então, nós vamos falar do Lean, pessoal, à distância. Assim. A gente sabe que o Lean, ele tem alguns pressupostos, ele exige uma série de pressupostos e, dentre eles, né, é estar no game, ou seja, estar no lugar onde as coisas acontecem. Né? E aí, no momento de pandemia, como a gente está vivendo, como é que a gente consegue conciliar aí, num home office, num trabalho à distância, o Gemba, né, o estar no Gemba? Então, como é que o fato da pandemia e do home office, do trabalho à distância, tem afetado esses pressupostos aí, né? E como é que a gente consegue ou tem conseguido contornar isso nas empresas? Então, vai ser bem bacana aí. A gente tem um roteirinho montado, eu vou passar a palavra para o André, a gente vai seguindo o roteirinho aí, e na medida do possível, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, façam. Não prometo que a gente vai conseguir responder tudo na live, tá, pessoal? Mas se não der, a gente conversa com o Michael, com o Henry e com o Ranieri, e a gente tenta responder isso posteriormente aí, via mensagem, via e-mail, etc. Tá bom, meus amigos? Passo a palavra para o André, então. Legal, obrigado, Lauro. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora e também aos que vão nos assistir aí depois, quando o material vai ficar disponível aí na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Aí amanhã essa live já deve estar disponível no YouTube também. Então, também agradecer a presença dos nossos convidados aqui. Muito obrigado mais uma vez, né, por ter cedido esse tempo de vocês aí. A gente sabe que nessa época de pandemia, ao contrário do que muitos pensam, a gente acaba trabalhando mais do que no normal, no habitual, né? Porque a gente precisa dar um jeito aí de entregar e muitas vezes para entregar, mantendo a qualidade, mantendo os prazos, a gente precisa se entregar a mais, né, para conseguir compensar as dificuldades que a gente está vivendo no tempo. Então, muito obrigado mesmo por vocês terem cedido o seu tempo. Eu já vou passar a palavra aqui para os nossos convidados se apresentarem brevemente aí e já falarem a respeito deles e fiquem à vontade para se apresentarem, depois a gente dá início aí. Nós vamos usar uma dinâmica bem legal, assim, a ideia é que a gente tenha um bate-papo, a gente já tem um conjunto aí de questões que a gente julga que sejam importantes a gente discutir nesse momento. Então, eu e o Lauro vamos estar fazendo esse bate-bola, tá apresentando as questões e deixando nossos convidados aí, deixando vocês à vontade aí para discorrer a respeito. A gente vai batendo esse papo aí entre amigos mesmo. Então, eu vou pedir para que começando pelo Michael aí, Michael, te apresente rapidamente aí para a turma aí. Boa noite, pessoal, que está assistindo e os participantes também. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aí.
amigos de longa data aí, de projetos e também de papo fora do lado profissional também, né? Bom, eu sou o Michael, nos meus últimos 10 anos de carreira, eu atuo na Steel, ferramentas motorizadas, em São Leopoldo. Dentro da Steel, eu atuei em 2 áreas, digamos assim. Nesses 10 anos, os primeiros 5 anos eu trabalhei no departamento de melhoria contínua. E agora, os últimos 5 anos, trabalhei na produção. Metade desse tempo nas linhas de montagem e outra metade trabalhando também como supervisor de produção na fábrica de conjunto de corte, nas lâminas, nos sabres das nossas máquinas aí. Atualmente eu estou participando de um grande projeto que é de transferência das nossas linhas de montagem para um prédio novo que está sendo construído. Então estou atuando nesse projeto de transferir 4 grandes linhas de montagem, onde o escopo envolvido ali é praticamente 2 milhões de reais no deslocamento dessas linhas, e aí interfere num volume próximo de 700 mil máquinas produzidas por ano nessa área aí. Esse aí é o Michael. Então, muito obrigado novamente pelo convite aí. Show de bola, Michael. Muito obrigado aí pelo início aí. Muito bom. Pode ser agora, Ranieri. Podemos... Pode. Ótimo. Legal. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite aí, André e Lauro. Satisfação poder participar, aprender com vocês e contribuir, né? Bom, eu sou engenheiro mecânico e atualmente sou o gerente da planta da Midea Carrier em Canoas. A empresa é focada na fábrica de Canoas, na fabricação de produtos de soluções em climatização para aplicação comercial. Também temos uma fábrica em Manaus, focada em aparelhos residenciais, né, os splits, os high walls mais conhecidos. E temos a nossa estrutura de gestão mais centralizada em São Paulo. Em termos gerais, eu estou na empresa aí há uns 12 anos. Antes disso, eu trabalhei na John Deere por um bom período também. Sou da Serra Gaúcha, então gringo, gosto de tomar um vinho, então espero que a gente possa avançar aí e compartilhar com vocês aí. Show de bola, Ranieri, muito obrigado. Somos dois lá eu sou da Bento, tu deve ser pertence a Grande Bento, né? Caxias, é isso, né? É a capital. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Ranieri. Pode ser, Henry. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite aos presentes aqui, todos aqueles que estão vendo e irão ver. Primeiro, muito obrigado, Lauro, muito obrigado, André, né, de me convidar. Eu fico muito feliz de alguma forma estar participando dessa iniciativa, né? O quanto a gente conseguir, né, levar esses conhecimentos, as experiências a mais pessoas, eu tenho certeza aí que a gente está somando um pouquinho mais aí a todos, né? Então, fico bem feliz, muito obrigado. Já há um tempo, né, que a gente se conhece, aí eu fui espectador do início da Somar, né, quando ela surgiu, né, estava muito perto de vocês e fico muito feliz de ter acompanhado esse momento, aprendi muito já com vocês dois, e algo que eu levo para a minha vida, assim, com certeza, posso afirmar com absoluta tranquilidade que toda semana alguma dos aprendizados que tivemos juntos são postos em prática de alguma forma. Então, ainda tem uma gratidão minha muito grande. Então, meu nome é Henry, hoje eu trabalho no segmento Pet Food, na Mercosul Alimentos, né, já faz 10 anos que eu estou nessa empresa, né, eu sou uma prata da casa, comecei lá como técnico, fui para uma carreira de gestão, né, passando aí por todos os steps, hoje faço parte da diretoria da empresa. Comecei lá nas tecnologias, né, fui lá no TI, lá eu acabei indo para a área de logística e hoje tenho aí um portfólio bem diversificado aí sobre as minhas equipes, né? Tem uma parte de operações, né, toda a parte logística da empresa, a gente tem uma transportadora, né, fazemos o last mile, temos uma grande carteira de clientes,
entregamos daqui a São Paulo, né, com frota própria, né, com toda essa logística interna. Também temos os centros de distribuição, temos aí espalhados aí também no sul e sudeste, aí 3 centros. Também tem na área de operações uma planta no Paraguai, né, que é um empreendimento novo nosso, aí está começando a produção esse ano, então também tem essa incumbência aí, é um desafio muito legal. Além disso, tem algumas áreas de inteligência sobre a minha responsabilidade, como as engenharias de produto, engenharia de processo, né, tem projetos aí de automação, tem a área de TI também respondendo a mim, e qualidade. Assim. Então, tem um mix bem diferenciado aí de atividades, o que me proporciona também algumas experiências legais aí para poder trazer alguns exemplos e estar compartilhando aí com os amigos. Show de bola, obrigado, hein? Show de bola. Beleza. Dando início, então, pessoal, a nossa sessão aí de perguntas e respostas, a gente vai estar mais ou menos direcionando as perguntas aí para os nossos convidados. A gente estabeleceu uma ordem aqui, mas em algum momento a gente vai estar invertendo essa ordem, tá? Então, assim, eu gostaria de dirigir a primeira pergunta aí para o Ranieri, se me permitir, né? Bom, nesse momento de pandemia, a gente sabe que mudou, as coisas mudaram, né? Realmente, a gente mudou para as empresas, mudou para as pessoas, mudou para todos nós, né? Quais foram os impactos da pandemia para ti, Ranieri, no caso da Midea, em relação à demanda? Teve impacto nos custos? Quais foram as principais mudanças que vocês tiveram que fazer na rotina de vocês para poder se adequar a esse momento de pandemia e para não parar? Legal. Bom, enfim, todos, como a gente acompanha aí, todos os segmentos, de uma maneira ou de outra, foram afetados, né? Principalmente puxado aí por essas restrições de consumo, de demanda, né? No nosso, falar um pouco mais assim, no nosso contexto, né? Como todos os outros, enfim, uma queda rápida, impactada, né, nas vendas, na relação com os consumidores, né? Então, dá um exemplo, né? Por exemplo, um shopping center que para, a gente tem, por exemplo, tem relação de serviço, de fornecimento de máquinas, enfim. Quando ele para, ele tem que reduzir seus custos, enfim, e isso vai, né, impactando, né? O real tamanho desse impacto são todas projeções que são feitas, né? Então, a única coisa certa é a incerteza do cenário que estamos vivendo, até onde ele vai se dar. O que a gente pode, e a gente vê como uma situação, talvez um lado positivo, é que nós acabamos ficando como, vamos dizer assim, a última parte do globo que está sofrendo, né? Então, tem as lições aprendidas, tanto na condução, né, das outras economias, da China, principalmente pega a China, na Ásia, na Europa, e nós aqui, vamos dizer assim, junto com os Estados Unidos, ficando nesse último momento, né? Então, a gente tem a oportunidade, logicamente, e aí a empresa, né, ela é uma joint venture chinesa, a Midea, que é uma empresa chinesa com a Carrier, que é americana, empresas globais que têm conexão e vão acompanhando como os movimentos vão se dando também nos mercados, enfim, né? Mas, enfim, são expectativas de queda, né, em todos, dependendo do segmento, na casa de 30%, 40%, 50%, enfim, em algumas linhas de produtos, outras até respondem melhor, né, em função das suas características de aplicação, exemplo, eletrodomésticos, enfim. Então, assim, são realmente impactos como todos estão sofrendo, então, em que, né, eu acho que o grande ponto é buscar estar mais próximo, né, do cliente na comunicação, né, nesse momento que a gente acaba tendo o distanciamento, mas manter essa proximidade é importante. E no contexto das operações, são todas aquelas medidas, né, que a gente sabe que tem que seguir, não só pelos decretos, mas, logicamente, para garantir a segurança das operações, né? Então, falar um pouquinho mais assim, da questão da fábrica de Canoas, implementamos, logicamente, todo um protocolo para poder continuar rodando, né, felizes por não ter tido nenhum caso até o momento, mas a gente sabe quão crítico então a gente, né, tem sido bem rigoroso aí.
A empresa tem investido muito, e os profissionais, né, estão todos de parabéns por ter o rigor na execução e cada um cuidar do seu colega, né, de si mesmo, enfim. E nessa linha, a gente teve um impacto, assim, a gente acabou parando em torno de 15 dias, lá no mês de abril, muito mais demandado por questões de fornecedores, mas estamos conseguindo seguir a produção, logicamente fazendo ajustes, né, alguns ajustes foram feitos, né, estão fazendo blend de, né, suspensões, redução de contrato, trabalhando com todos, enfim, como, né, usando todas as ferramentas aí que estão disponíveis aí para poder passar esse momento, né, assim, tentando fazer um grande resumo a isso. Obrigado, Ranieri. Obrigado, ótimo. Eu passo a palavra para o Henry. Henry, e qual foi o impacto lá na Aeroposul? Então, o segmento pet food em si não teve um grande impacto, né? Um segmento de alimento é uma necessidade primária, né? Hoje ela não está classificada diferente do alimento humano, por exemplo. Então isso acaba dando para o segmento em si uma condição diferenciada favorecida, tanto nas operações, que em nenhum momento ela foi ameaçada de não poder seguir, né, porque é uma necessidade para a população de ter esses produtos, né, de ter esse alimento para os pets, né, que são parte da família. Então, num todo, o segmento ele não teve um impacto muito forte, né, principalmente na geração de demanda. Lógico que, como qualquer empresa que tem uma base de materiais em cima de commodities, né, essa situação do dólar aí é algo que realmente faz uma diferença muito grande. Está falando aí de 30% aí, né, mais ou menos o que a gente teve de desvalorização da nossa moeda em relação à moeda americana, o que acaba trazendo um impacto muito grande nos materiais. Mas fato é que, em questão de demanda, a gente conseguiu, inclusive, no mês de março, em pleno março de pandemia, tem um dos melhores resultados que a gente teve na nossa história em relação à demanda, de fato. Então, o mercado pet, ele surfa numa outra onda, né? O mercado ainda é amadurecimento, né? É um mercado que tem muitas oportunidades, né? Então, houve nesse momento essa situação favorável, vamos dizer assim. Porém, né, aí todas as outras questões, né, que a gente olha para isso, que afetam toda a sociedade, né? Então, essa incerteza, esse momento de reclusão, né, a gente tomou todas as medidas necessárias, né, no primeiro momento, né, de afastar todo o grupo de risco, né, botar em home office quem for possível, né, todos esses movimentos diferentes, a gente acompanhou o mercado, né, e foi lidando com ele. Porém, diferente de alguns segmentos onde que esse momento foi de demanda menor, a gente teve que fazer isso, né, com uma grande demanda acontecendo. Então, foi um aprendizado, está sendo, né, então já tiveram alguns passos aí, depois disso acho que a gente vai comentando aí durante, né, como foi, que conclusão chegamos em cada situação. Mas fato é que o pet food, né, ele se manteve estável. Inclusive, a gente tem consciência de crescimentos ainda acontecendo em relação a esse período. Então, é um bom mercado a se estar. Eu vou aproveitar para fazer um comentário em cima da fala do Henry, que é em relação à variação de dólar, né? Acho que, né, todo mundo acompanha aí, quem está conectado, enfim. E esse sim também para os negócios como um todo, a gente vê que é um ponto muito crítico, né? Porque tu tens, basicamente, mesmo tu comprando localmente, tu acaba sendo, né, atrelado com impacto em dólar, enfim. Então, esse realmente é um dos pontos mais críticos ali, além de todo, né, o contexto aí e os motivos pelos quais acabaram também suportando aí essas oscilações. Agora está aparentemente, né, um pouquinho mais estável aí nessa faixa de 5 e 10, enfim, vamos ver como é que vai. Isso aí. Essa oscilação, ela, de fato, é algo que é imprevisível de uma forma muito grande, né? A gente tem um fator político pesado, né, nessa sobe e desce, além de uma pandemia. Então, a gente, no Brasil, aqui tem uma condição
bem mais difícil de administrar, né? Como, por exemplo, para a gente entender a diferença, né? Nós temos operações no Paraguai, como eu comentei, onde lá o Guarani, a moeda local, não teve, né, praticamente nenhuma variação em relação ao dólar. E a gente está falando de um país vizinho, né? Lógico que ele é bem mais dolarizado, né? Ele tem uma zona franca que representa muito, mas de qualquer forma ainda também é movido à agricultura. Então é uma realidade muito diferente, muito próxima. Então a nossa condição aqui nesse quesito aí é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande e também tem que torcer bastante, né? Porque não tem muitas contramedidas aí que a gente vai conseguir ter nesse caminho aí, né? Exato. Né? Infelizmente, as nossas contramedidas, elas acabam tendo que acompanhar, né? Acompanhar aquilo que o mundo e o mercado está nos forçando, né? Eu passo a palavra para o Michael, então. Michael, como é que foi o impacto para a Steel lá nas rotinas de vocês? A gente precisou aprender também nesse momento. O impacto, eu acho que dá para dizer talvez desde fevereiro ou antes, não sei, saberia precisar agora a data, assim, que as coisas começaram a mudar de forma mais física, assim, digamos assim, na Steel. Mas desde muito tempo a empresa vem adotando protocolos de segurança no sentido da medição da temperatura das pessoas quando chegam na empresa. E o que eu me lembro, assim, como um marco é no dia 20 de março, no final do mês de março, onde no ápice da incerteza, digamos assim, a empresa resolveu parar completamente. Então parou 4 dias, eu me lembro que foi no final da semana, assim, sexta ou sábado, talvez. Então nós paramos por 4 dias, e aí fazendo um link, né? Como a situação difícil acaba unindo as pessoas, né? E fazendo o link com o Lean, a gente se sentiu muito respeitado como pessoa por a empresa resolver parar para poder se estruturar para receber novamente as pessoas para o trabalho. Então nós paramos por esses 4 dias e ficou um grupo na empresa organizando como receber aquelas 2.500 pessoas lá, desde a van, trabalhar com 50% da capacidade, ter uma poltrona ocupada e a outra não, como o motorista ia receber a pessoa caso ela tivesse, inclusive, esquecido a máscara, que naquele tempo a gente não sabia se era bom ou era ruim, algumas pessoas falavam que tinha que usar, outras não. O que mais? A medição da temperatura, a forma que a empresa estruturou o seu refeitório, a escala que foi feita para botar horários, nivelar, né, de novo, outra ferramenta aí, nivelar a lotação dentro do refeitório, tudo isso foi feito dentro desses 4 dias. E depois a empresa foi retornando à atividade de forma gradual e começou por um produto que está sendo bastante usado na pandemia, que é o pulverizador. Utiliza-se muito essa máquina aí para fazer a sanitização dos lugares, né? O pulverizador, a Steel tem vários modelos, né? Mas o pulverizador motorizado, a Steel do Brasil é a única planta que produz ele. Então, se a gente for agora levando um pouco mais para volume, para o negócio, em geral, em todas as máquinas, todo o mix de produto que a gente produz aqui no Brasil, eu poderia te dizer que tem um empate técnico, talvez um leve acréscimo na casa de 1%, irrisório, no acumulado. Mas pulverizadores, a gente cresceu 70%. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vende mais de 150 mil, o plano do ano é vender mais de 150 mil máquinas dessas. Grande maioria para exportação, aí, que tem segurado as pontas da empresa, aí, uma vez que o pulverizador é exportado, né, para exportação. Então, esse foi o impacto, assim, mas já fazendo o primeiro vínculo, né, que o tema de fundo é Lean,
a empresa, e também acredito que as outras empresas tenha acontecido isso, né? Como a gente fala, né? No momento difícil a gente se une, todos nós, aí me incluo no grupo, se sentiu muito respeitado, assim, pela empresa ter feito isso, sabe? Eu me senti seguro, a gente chegava a brincar, e até hoje eu me sinto mais seguro indo trabalhar do que no mercado fazer compras, devido a todos os protocolos de segurança que a empresa adotou aí. Esse foi o impacto. E, né, como todos os lugares, até na casa da gente, a gente está aprendendo a como conviver com isso. Obrigado, Michael. Obrigado, Henry. Obrigado, Ranieri. Muito bom, muito bom. Beleza, gente. Então, a gente agora já deu para ter uma ideia, né, dos impactos e principais mudanças que ocorreram nesse período. E, claro, agora a gente quer aprofundar um pouco mais isso e entender de que forma isso tem afetado o desempenho, a produtividade, a qualidade da equipe como um todo. Se vocês quiserem falar de alguns exemplos da área de vocês e também darem uma visão geral de cada uma das empresas, né? Qual é a visão de vocês em relação a essas mudanças todas e principalmente aquilo que causou mais impacto, provavelmente, que é o trabalho remoto, que é a restrição de não poder executar algumas atividades que antes se fazia em grupo, que se reunia, treinamentos também. Aquela ideia do Lean, que a gente comentou antes, do Genchi Genbutsu, né? Ir até o Gemba, ir até o local onde se a gente não está na empresa, tem que trabalhar remotamente, muitas vezes isso não pode acontecer. Mas aí, então, entender o impacto disso na visão de vocês em termos de produtividade, qualidade, enfim, do desempenho como um todo da organização e das áreas. Pedir para o Henry começar a falar a respeito disso aí na Hercosul. Legal. Então, sim, né, a gente teve, sim, um público bem grande, né, trabalhando remoto, algumas pessoas ainda estão, né, mas como eu comentei antes, o fato é que as atividades não reduziram, né, então elas se mantiveram. Então, houve, num primeiro momento, como foi muito rápido, né, de um momento para outro a gente estava nessa condição, né, eu me lembro que eu estava em Foz do Iguaçu, né, e vim para cá para algumas reuniões, eu não consegui mais voltar, não tinha mais avião, de uma hora para outra, acabei ficando aqui, então foi repentino, assim, pegou de surpresa a todos, né, a gente já via esse movimento acontecendo, mas é uma coisa incrível como a gente, de fato, não se preparou previamente, né, nós acredito que grande parte aí é do mercado. E quando isso aconteceu, bom, temos que botar em home office, temos que afastar grupo de risco, temos que fazer todos esses movimentos, né, foram feitos, mas não houve um tempo de adaptação, de criar uma cultura, de fazer um método, um procedimento de trabalho remoto, de estruturar o recurso adequado, enfim, fizemos. O que estava naquele momento era a urgência, né, de tentar promover um ambiente mais seguro às pessoas, né, quando possível, foram para home office. Então, aí a gente tentou, das medidas possíveis, né, criar cartilhas, né, colocar isso de uma forma um pouco mais institucional, né, e criando responsabilizações diferentes para os gestores, entendendo os acompanhamentos. Né. Mas fato é que quando a gente olha, né, esse trabalho remoto nesse momento, né, e se a gente vai tentar já aproveitar e fazer um vínculo ao Lean, né, o que a gente está falando de distância, né, a gente olhar algumas das ferramentas básicas, nem vamos chamar de ferramentas, alguns dos princípios, né, que é aprender a enxergar, né, o que está acontecendo, né, perceber. Então, esse movimento trouxe uma percepção diferente do que as pessoas estavam fazendo. Então, fazer com que ele enxergasse as perdas daquilo que estava acontecendo num novo processo, né, e começou automaticamente ter uma condição diferenciada de entrega para algumas coisas. A sensibilização desse momento, a gente comentou antes, quando estávamos nós ainda somente na sala, sem o pessoal que está assistindo, comentei do sensibilizar e engajar, né? Essa pandemia automaticamente subiu a sensibilização e engajamento de todos muito rápido. Então fez com que as pessoas entendessem e comprassem aquilo.
Se a gente tivesse proposto, no momento de normalidade, um home office, eu tenho certeza que o engajamento, a sensibilização para aquilo não seria esse. Então, algumas dos princípios básicos, se a gente vincular com o Lean, né, vieram se transformar na melhoria contínua. O cara em casa, ele não tem estrutura que ele tem no escritório ou próximo das outras pessoas. Então, ele tem que achar novos caminhos, o Skype, o Teams, né, enfim, o Zoom, outras formas de se comunicar, de entender, de acessar seus colegas, as necessidades. Então, isso foi fazendo naturalmente um caminho de evolução, né, para muitas pessoas. Mas fato é que, de novo, resgatando o que eu comecei a fala, como não preparamos, como isso não foi um processo estruturado, como não foi um movimento cultural, pessoas excelentes tiveram resultados excelentes. E pessoas que já naturalmente não têm um resultado tão bom, naturalmente também não evoluíram tanto. Então, acabou que, no nosso caso, com o passar do tempo, como a demanda permaneceu e essa situação não foi tão crítica nesse sentido, começamos primeiro trazendo gestores de volta, e hoje tem uma espécie de rodízio implementado, né, para tentar manter um afastamento das pessoas. Então, acaba que também vai dando uma visão, um mix, né, dessas duas realidades, né, onde a gente acaba misturando o presencial com o remoto. É só um ponto que foi muito legal nesse movimento, foi a extinção dos eventos presenciais, né? Independente se tu está dentro da empresa ou tu está fora. E a gente passou a fazer tudo com ferramentas, e a produtividade que isso teve a mais, né, principalmente na linha da gestão, onde que passou a te proporcionar muito mais tempo, tirando o deslocamento, o início dos eventos, o final dos eventos, foi algo impressionante. Eu diria assim que eu ganhei mais um período do dia aí com esse movimento, e a gente conseguiu envolver aí filiais distantes, até lá no Paraguai, enfim, como eu comentei antes, para eventos únicos, né, com abordagem de todos. Então, nessa mudança remota foi algo muito positivo, né, nesse sentido. Interessante. Sim, conseguiu minimizar as perdas aí com o deslocamento da equipe envolvida, né? Muito legal. Show de bola. Obrigado, Henry, pela contribuição aí. Podemos passar agora para o Michael? Claro. Ótimo. Bom, a gente precisou, acho que até um complemento à fala do Henry, a gente precisou e precisa ainda aprender muito rápido, né? E aí se destaca mais quem consegue aprender mais rápido, né? No mercado ou mesmo também na empresa. Então, esse período aí foi, digamos assim, que a gente começou o trabalho à distância oficialmente, de maneira forçada também, repetindo o Henry, sem ter chance ou tendo a chance, mas não fazendo, né, a devida preparação para trabalhar assim. Então, mais para frente, eu vou pontuar os meus poréns aí do trabalho à distância, né? Existem algumas armadilhas aí que a gente vai falar sobre elas também. Mas, de maneira geral, é uma ferramenta fantástica, um modo de pensar fantástico, uma vez que quase não tem limites, né? Não existe o limite físico, não existe os velhos problemas de escritório, assim, salas ocupadas, limite de auditórios, ou, enfim, mesmo de sala de reunião, viagens ou tempo, pode aproveitar, ser bem planejado, pode aproveitar o teu tempo muito melhor, assim. Outro ponto que eu trago também, agregando a fala do colega sobre a sensibilização, engajamento, naquele espírito de quando as coisas não estão legais, as pessoas se unem cada vez mais, né? Acho que outro grande aprendizado que está a caminho, pelo menos que eu sinto, a gente está aprendendo e agilizando, né? Vai ao encontro das técnicas de Lean, a gente está agilizando as decisões, mesmo trabalhando com muitas incertezas. Então, há um pouco tempo atrás, eu poderia te dizer que eu queria me cercar de todas as informações e eu tomaria a decisão quando eu tivesse o cenário completinho e o risco praticamente zero. Hoje em dia não existe risco zero, nunca existiu, né? Mas hoje menos ainda
Então a gente está aprendendo a também, semana que vem, na empresa de vocês conseguem dizer quantas pessoas vão trabalhar? Não consegue, né, em função do protocolo de segurança do Estado, e a gente toma as decisões da mesma forma, e a gente não fica esperando as coisas acontecerem. Acho que isso está sendo um grande aprendizado do trabalho, da forma como a gente está conduzindo, assim. Muitas vezes, inclusive, não espera todo o grupo estar junto, reunido para tomar a decisão. O grupo acaba confiando mais uns nos outros, tolerando mais também a erros, né, de novo, né, mais um pensamento de Lean. Vai lá, faz, testa, experimenta, aprende também um pouco com o erro, melhora. Então, eu estou sentindo esse clima nesse momento, assim, também na nossa empresa. Isso tem de certa forma, me agradado muito, assim, a forma que a gente tem trabalhado assim, juntos, tá, nesse momento. Muito legal, Mike, muito legal. A tua visão é legal porque ela traz à tona um ponto assim de que, de fato, as incertezas são grandes e aí tem que sair da zona do conforto, né? E aí isso acaba ajudando naquela questão do medo da mudança, né? Quebrar as barreiras do medo da mudança, isso tem tudo a ver com o que o Lean propõe, né, da melhoria contínua. Muito legal. Obrigado aí. Obrigado, Mike. Pode ser, Ranieri, podemos passar para as suas impressões aí? Claro. Um ponto assim, né, trazendo para o nosso contexto, quando começou em março, enfim, todo esse cenário, a empresa instituiu um comitê de crise, né, e para olhar todas vamos dizer assim, as frentes e os processos, e para definindo ações e etc, né. E um dos pontos, logicamente, como os colegas colocaram aí, era a questão do home office, né. Mas aí, claro, não foi um home office, assim, totalmente estruturado. A gente, logicamente, organizou protocolos, treinamentos, organizou, né, definiu e reforçou rotinas, enfim, né, que era importante ser mantidas. Mas o que acontece, aí é um pouco da minha leitura, né, fazendo dessa questão a gente não está vivendo um home office, né, para quem passou ou está passando, planejado e como numa normalidade, né, porque a família, né, para quem tem filhos, família, enfim, está em casa, tem todas as demandas, enfim, atendimentos, enfim, que tem que ser feitos, então, e também um peso muito grande que se deu quando, né, se começou todo esse movimento do impacto da pandemia no Brasil, de fazer as análises do que eu vou fazer, né, acho que o Michael comentou, né, chegou a estilo, parou alguns dias, né, e assim foi. Então a demanda muito grande, realmente foi os primeiros, eu diria assim, os primeiros 2 meses foram, né, uma demanda adicional, né, né, buscando soluções, a entender possíveis impactos. Então, a questão do home office, né, nesse contexto, assim, ele tem funcionado bem, né, nós em Canoas, a gente está aí com praticamente 40% da nossa estrutura em home office, das pessoas, elas seguem desde março, logicamente que está atrelado a reduzir o número de pessoas, mitigar riscos de contaminação e também atender aos protocolos, como já foi citado aqui. E, lógico, as áreas, vamos dizer assim, as áreas essenciais, elas estão rodando, né? Então, a parte de fábrica, as áreas de suporte diretas, expedição, etc., isso está rodando. E tem rodado bem, né? Eu lembro que uma das coisas que o pessoal, né, teve mais dificuldade, vamos dizer assim, no início, logicamente, foi a questão de distanciamento e a própria questão da máscara, para quem usava óculos, etc., como, né, trabalhar com a questão da máscara, enfim. E também, e um pouco do que foi falado, essa questão da conexão com as pessoas, né? Não sabia se a pessoa estava sorrindo, se ela estava séria, como é que é essa relação, né, de trabalho, que a gente tem que só de olhar para a pessoa, tu já sabe como é que a pessoa está naquele dia, né? Então, essa questão vou dizer assim, da relação se perdeu muito, né? Tanto que uma das coisas que a gente via, eu também li algumas outras, enfim, notícias e etc., de que a quantidade de pessoas, né, que nesse momento procurando, vamos dizer assim, médicos por soluções de ansiolíticos, depressão, enfim, por
né, pelo distanciamento, logicamente, e essa falta desse afeto, desse contato com as pessoas, né, e que realmente, então, fazendo esse parênteses, mas a gente está bem feliz e satisfeito com como estamos rodando. A gente deve manter isso, né, também sempre atento aos decretos, mas a nossa produtividade tem sido muito boa, dentro de todo o cenário, com as medidas implementadas, até melhor, falando assim, na fábrica daquilo que a gente tinha planejado, lógico, com relações de volume, etc., que vão mudando, né, e o home office tem suportado bem, né, então eu acho que estamos conseguindo passar esse momento de uma maneira sólida. Show de bola, Renieri. Obrigado aí pela contribuição. Beleza. Show de bola. Obrigado, Renieri. Bom, eu vou aqui para uma próxima pergunta e eu acho que as coisas estão muito brandas, tá? Eu estou querendo vou fazer uma provocação aqui agora para a gente tentar discutir aí um pouco mais a fundo. Nós todos aqui, como militantes do Lean, como pessoas que, né, aderem aos pressupostos, etc., ao Lean Thinking, a maneira de pensar do Lean, é importante, né? A gente tem um princípio muito importante aí, que é o Genji Genbutsu, né? Que a gente chama, né? Então, Genji Genbutsu, primeiro, né? Vai e veja, né? Então, eu preciso ir em loco, olhar e ver como as coisas estão funcionando. Eu tenho o segundo pressuposto aqui, que é demonstre respeito às pessoas, isso a gente já explorou bastante essa questão, né? E pergunte por quê, que é aquela máxima tradicional aí do Lean, né? Do Genji Genbutsu, né? Aí eu queria começar pelo Michael aí. Michael, como é que tu entende que esse momento de pandemia e o trabalho à distância afeta essas práticas do Lean System? Talvez, tá, não só essas que eu comentei, mas principalmente o Genji Genbutsu, né? Paulo, até você viu o chimarrão agora. O que eu penso, tá? Eu acho que aí o contraponto vem agora, tá, Laura? Foi bem colocada a pergunta no momento certo. Uma vez que até aqui a gente já explorou que isso é um caminho sem volta, né? Vai ter que se adaptar, explorar a melhor forma de fazer, mas existe um porém aí que é o saber utilizar. Vou puxar um assunto pontual e aí depois a gente vai explorando, porque o tema é muito mais amplo do que esse. Nós vamos, por exemplo, explorar o caso, vamos fazer uma reunião via um aplicativo ou um software, enfim, independente do tipo, né? Uma videoreunião. Acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, e já explora um pouco mais isso, é um grande princípio do Lean, que é essa reunião que eu estou fazendo realmente agrega valor para a empresa? Ela vai trazer mais resultado para a empresa, sim ou não? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a tecnologia nos traz uma facilidade muito grande de montar uma reunião como nós estamos fazendo agora. Então, o princípio de ir ver com os pés, como a gente fala, se o profissional não tem um bom nível de maturidade para utilizar uma videoreunião, ela deixa de ir ao Gemba. Minha opinião, pessoal, é muito fácil marcar uma reunião e é tipo assim, ó, dá um exemplo mais chulo aqui, mas é tipo o cartão de crédito. Eu não preciso ter o dinheiro. Tendo o cartão, eu vou lá e gasto. Então, eu tenho um problema qualquer, em vez de eu descer até a fábrica, né, e ir lá e ver e resolver, às vezes é uma atividade minha, não, eu marco uma reunião com o engenheiro da qualidade, do processo, do produto, todos eles, porque eu não tenho limitação de sala mais, né? É fácil olhar ali, os aplicativos, os softwares normalmente são ligados às agendas das pessoas, profissional, e eu acabo colocando muita gente em uma reunião, daqui a pouco eu estou tornando aquela reunião, inclusive, mais cara do que a perda que eu estou tentando reduzir. Acho que esse é o único ponto assim, que tem que ser muito levado em consideração quando a gente está usando
esse trabalho à distância e as videochamadas e toda essa questão, assim. Além do óbvio, né, que às vezes o óbvio tem que ser dito também, né, de marcar antes, chamar as pessoas pelo nome. A gente está percebendo aqui como é diferente, né, o Ranieri comentou, né, a gente não está sentindo o clima da reunião como a gente sente quando está ao vivo, então tem que chamar as pessoas pelo nome. As pessoas ainda não estão bem acostumadas com isso. Tem que perguntar mais do que presencialmente, se fez sentido para a pessoa, se ela entendeu, se ela concorda. É diferente, demora talvez um pouco mais, pelo menos agora no início, para ter essas percepções de que uma reunião ao presencial nos traz. Mas o principal ponto que até passo para o pessoal também, para o Ranieri, para o Henry e para vocês, somar, é esse. Para mim, o princípio Lean a ser mais cuidado é esse, é o de agregar valor e não evitar ir ao Gemba pela facilidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, via videochamada, tá? Esse é o meu principal contraponto, assim. Beleza, Michael. Obrigado pela contribuição. Fato isso, né? Passo a palavra para o Ranieri. Legal. Dentro dos impactos, né, enfim, o que eu vejo assim na nossa realidade, um dos pontos assim que até está vinculado com o que nós falamos antes, né, que é a questão do home office, enfim, a gente acaba perdendo muito aquela interação, o alinhamento do cafezinho, né, ou do corredor, né, essa dinâmica eu vejo que impacta bastante e gera, né, cada alinhamento tem que ser uma reunião, né, vai lá, agenda, Outlook, Zoom, ou Teams, etc., conforme então, e isso eu vejo que é um ponto que impacta e está diretamente ligada, né, com essa questão do ambiente de trabalho e a distância, que é esse tema do terceiro ponto, né. Um outro que eu acho importante ressaltar, pegando o nosso caso, né, que, enfim, vocês conhecem bem, né, André, o nosso processo de Gemba lá, vocês foram aí responsáveis por nos ajudar a estruturar, e o qual funciona muito bem. Dentro desse processo, né, de distanciamento e também de home office para áreas de suporte, esse Gemba ele se tornou um Gemba online, né? Então ele logicamente se mantém a rotina, mas sem aquele processo, né, que vai lá no quadro, faz a consolidação e vai passando pelas áreas conforme a necessidade, enfim, vai gerando aquela onde o responsável líder, o supervisor de cada área faz ali a interação e cada área, né, gerando as ações e aquela dinâmica total. Isso se tornou uma reunião online, né, para respeitar e para mitigar riscos, e tem funcionado bem, né, o time lá puxa, né, com rigor, e eu acho que o mais legal desse resultado é que tu vê que acaba entrando na cultura, né, das pessoas que estão lá, o comprometimento com o Lean, né, com essa questão do Gemba, né, ok, nós não vamos lá, né, fisicamente, mas eu vou estar acompanhando realmente. Então acho que e o resultado tem sido muito positivo aí, as nossas entregas, né, tanto os indicadores também vinculados aí ao dia a dia da fábrica também estão em linha com aquilo que a gente espera. Então acho que mas é um desafio e acho que está todo mundo se aprendendo a lidar com isso, né? Perfeito. Obrigado pelas contribuições, Ranieri. Henry? Muito bem, então, fato é que algumas coisas não são substituíveis, né? Um pedaço, né, desse formato, eu acredito que não há como que a gente vai conseguir tornar online, né? Eu acho que a gente vai conseguir, de alguma maneira, né, trazer algumas sensações mais próximas com a tecnologia, mas o olhar com os pés, né, isso é algo que, de fato, não há o que consiga substituir no nível que é estar lá. E cada vez a gente vai encontrar formas de ter uma percepção melhor, porém não substitui. Mas, por outro lado, eu consigo ver um movimento muito positivo também nessas ferramentas e nesse formato, né? A gente olhando para esse
esse desenho de Gemba que nós temos implementado, vocês também nos ajudaram, assim como lá com o Ranieri, né, chegar no modelo, ele gerou uma cultura, um formato claro, onde que não conseguimos deixar de fazer a caminhada, de ver o que está acontecendo, ir para um Kamishibai e enxergar aquilo. Mas, por outro lado, essa inteligência, essa cultura gerada dentro da fábrica, né, que já fez um ensaio de levar o Kamishibai para dentro do Asana, para dentro do Trello, né, de estar fazendo Gemba no Skype, né, com várias pessoas reunidas naqueles 15, 20 minutos diários, que trazem muita interação ao processo produtivo, que trazem outras pessoas, né, o fato de facilitar esse caminho, de deixar isso digital, fez com que outras áreas enxergassem o valor disso. Né, ou seja, peraí que tem uma moça aqui que quer aparecer aqui na live. Terceira vez que ele está vindo. Quase merchan da empresa, né? Daqui a pouco. Claro, pelo bonito aqui, ó. Vem cá, mostra aí. Olha que pelo mais bonito, ó. Sobe o pé. O merchan da Arcosul. Eu ia fazer uma pergunta aleatória, mas o que elas se alimentam? O que tu trata? Como é que tu trata ela? O que eles alimentam? O único que alimenta é 7 gatos. É a coisa mais linda essa gata. É uma mocinha. Biofresh. É isso aí. Mas seguindo, então, o que eu estava querendo dizer com isso é que as outras áreas, né, a gente está falando aí da equipe de TI, a gente está falando da área de logística, a gente está falando de outras áreas que não estão tão acostumadas com esse modelo, passaram a enxergar valor naquilo. Né? Por mais que a gente fala, traz, é outra perspectiva, um momento que, de novo, né, isso vem lá do Lean, aprender a enxergar, se transformar, né, fazer perceber o resultado, né, isso é parte da conscientização da implementação da cultura. Então, ao perceber isso, tá, mas como é que faz isso? Por que faz? Onde é que faz? Né, e alguns processos, de fato, não precisam da caminhada, né, a gente pode olhar o Lean Office, né, eu comentei antes com vocês do Lean Turnaround, né, esse cara, o Art Bly, ele falava de design thinking, de processos hoje super difundidos, né, de gestão de projetos, de processos, né, fazendo uma série com Agile, com Scrum, né, e tudo isso já há muito tempo conectado com o Lean. Então, essas áreas que não precisam da caminhada, no momento que eles fazem um Gemba online, desde que seja eficiente, rápido e direto, né, que traga o assunto que tem que ser feito, e as saídas que não tem um quadro Kamishibai, mas tem um Asana, que é um Trello para botar essas atividades, para trazer o processo para o centro, né, é um crescimento, é um avanço. Né? Então, algumas coisas, acredito que esse novo modelo vai levar muito tempo ainda, para resolver quando a gente está falando de um chão de fábrica, de um processo onde é necessário estar perto das pessoas. Porém, outros eu acho que vão aprender demais com isso. E quando não há necessidade de estar enxergando com os pés, né, onde que a gente pode ver um processo digital, online, algo acontecendo, né, num fluxo, com certeza a gente está crescendo e levando um pouco mais do Lean Office para dentro desses processos. O meu medo... Tá bom, obrigado, Henry. Muito obrigado pelas contribuições. Hein? Fala, Michael. O meu medo até não é agora, sabe? E aí eu não tenho problema nenhum de falar que realmente é um medo. O meu medo é no longo prazo. A gente está conversando aqui 5 pessoas que com certeza têm mais de 10 anos de empresa, né? Não vamos falar a idade para não ficar ruim, mas mais de 10 anos de empresa, com certeza. A gente se criou em um ambiente que a gente conhecia o nome das pessoas que trabalhavam no chão de fábrica. O meu medo são as próximas gerações, essas, como a gente também estava conversando há pouco tempo atrás, que já estão sendo educadas à distância, irem para um mercado de trabalho onde o meu medo, para resumir, é perda de know-how mesmo. De estar discutindo um assunto em uma reunião e as pessoas não saberem tomar a decisão por não conhecerem aonde as coisas acontecem de maneira real. Esse é um grande medo que eu tenho, que não é de agora, porque a gente está trabalhando com pessoas que até há pouco tempo atrás circulam no de fábrica o tempo todo, mas é médio e longo prazo. Eu digo daqui a, sei lá, pelo menos mais de 5 anos, 5, 10 anos.
esse é um grande medo que eu tenho com esse avanço, com essa mudança na forma de trabalhar. Com certeza. É fato isso, Michael. E é aquela história, né, cara? Vamos pegar um mecanismo simples, os 5 porquês, por exemplo. O processo de solução de problemas, ele exige, né, o olhar com os pés, né? Estar lá, né? Tatear o problema, entender o problema, estar na operação, ver as coisas acontecendo. Não se resolve o problema dentro de sala. É fato isso, eu preciso fazer isso. Mas um contraponto disso é que daqui a pouco a gente vai começar a ligar as coisas e se aproximar do Gemba de outra maneira, né, ou das pessoas de outra maneira. A gente teve exemplos, por exemplo, de alguns amigos que comentaram conosco, de fazer reunião de 10 pessoas numa sala, por exemplo, e essas 10 pessoas numa sala, basicamente a 20ª pessoa aguardou 50 minutos até que ela pudesse entrar na reunião de fato e contribuir. Né? E aí começam as dificuldades aí que existem em relação ao distanciamento. André, vamos para a pergunta número 4 aí. Beleza, vamos para o quarto ponto aí que a gente queria apresentar para vocês, e ela está relacionada com essa questão anterior também, porque a gente queria provocar um pouco vocês no sentido de entender que contribuições à indústria 4.0, todos os conceitos e mecanismos da indústria 4.0, que contribuições ela pode oferecer, né, para nos ajudar nesse sentido, assim, da gente não perder a essência da gestão da operação, dos conceitos do Lean System, né, nesse momento e o que vem pela frente, que é aquilo que o Michael estava falando, né? Agora a gente está dando um jeito aí, estamos se virando nos 30, mas e o que vem pela frente, né? Essa geração que está vindo e o pós, assim, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais no último ponto aí, que é a respeito do que vem adiante, assim, mas olhando especificamente para a indústria 4.0 e sua relação com o Lean System, né? De que forma vocês entendem, já começaram ou entendem que vão iniciar essa relação e essa sintonia, né, entre a indústria 4.0 e os conceitos essenciais aí do Lean. Podemos iniciar por ti, Ranieri? Claro. Pergunta ampla, nós podíamos ficar aqui um bom tempo com essa pergunta, mas o que na verdade tem um pouco daquilo que eu tenho de visão, de crença e logicamente daquilo que a gente tem a oportunidade de trabalhar dentro da companhia, né? Então, assim, vou trazer, né, para esses, né, como colocasse os tempos atuais, né? Certamente, se nós não estivéssemos, né, com um nível, eu diria assim, um bom nível avançado já de cultura, né, Lean System, e também caminhando, né, com várias ferramentas e soluções, né, vinculadas à indústria 4.0, nós não estaríamos conseguindo rodar a operação como nós estamos rodando hoje e mantendo, né, a operação, os indicadores e principalmente focando lá no cliente final, lá conseguindo atender, né? Então, lógico que a gente trabalha, né, às vezes tem desafios que surgem para nós nesse momento aí, que são obras de hospitais, obras, enfim, que até dá vamos dizer assim, um desafio a mais, né? E aí, claro, a estrutura está em home office, boa parte dela, a fábrica rodando, enfim, mas os sistemas, a conexão entre os sistemas, nesse momento eu vejo que é o grande fator de sucesso para a gente conseguir estabelecer, né, porque nós temos uma característica de fábrica make to order, né, e a gente não faz para estoque, então a gente faz produtos customizados, esse é o nosso chão, ou só põe para produzir se a máquina está vendida, certo? E isso é um grande desafio, porque o mix é enorme, né, e o volume, logicamente, é um volume menor, porque não é um volume, quando logicamente é uma característica de make to stock. Então, pegando isso, com essa característica, né, desse momento, da estrutura, trabalhando no home office, mas os sistemas robustos, né, de toda a parte de MRP,
conectando, né, com os sistemas os supervisórios de programação das fábricas, da fábrica, das linhas, das máquinas, etc., permite com que a gente consiga rodar a fábrica com praticamente apenas os operadores e poucas pessoas realmente no site, né? E por outro lado, o acompanhamento, né, online dessa evolução, né? Ordem a ordem, como é que tem avançado, quais são os principais problemas de qualidade, né? Lógico, Gemba Online, né, com as ferramentas, os sistemas que a gente tem. Então, toda essa conexão é fundamental. Se nós não tivéssemos isso, a nossa condição, ou nós ia ter que ter mais um exército de pessoas suportando. Então, acho que conecta muito com essa parte que a gente vê de digitalização, etc., de algumas soluções também aí que estão bastante em voga, né? Coisa que a gente também está olhando para frente também, assim, e lógico, olhando nossa característica de operação também, são as questões de automação. Então, a gente tem realmente, né, tem algumas implementações que a gente vai fazer, células robotizadas, já temos soluções também que são bem interessantes e que também servem como desafio de aprendizado para a estrutura de como lidar, até de questões simples, né, vou dizer assim, de TPM, né, que a gente tem que saber conseguir evoluir nisso para ter realmente processo robusto, e não adianta botar um equipamento lá para dizer que é bonito, que colocou, que isso não, logicamente não faz sentido. Mas, enfim, avançando, né, nessa linha, né, e questões importantes também, por exemplo, né, essas de paperless, por exemplo, né, o acesso às informações no chão de fábrica digitalizadas, enfim, o cara pode estar lá, assim, tá de home office na casa dele, ou tá em algum lugar distante, ele acessa pelo computador, está atualizado, desenho, especificação, instrução de trabalho, seja o que for, e o operador, no mesmo instante, vai estar acessando lá na máquina, na fábrica, enfim, no posto de trabalho. Então, acho que essas ferramentas, assim, são fundamentais, olhando essa questão dos dias atuais. E para frente, enfim, eu acho que a gente tem aí um desafio enorme, né? Tem toda essa questão, lógico, do Brasil, cada segmento sofre mais, né, enfim, os impactos de globalização e da necessidade, né, de realmente de termos operações competitivas a nível global. Então, esse é um caminho, né, de indústria 4.0, de realmente de termos operações que façam sentido, né, ou seja, que entreguem custos, entreguem qualidade e lead time adequado para os mercados, né, e não que a gente acabe continuando se tornando um produtor, né, para muitos segmentos, para atender apenas o mercado local. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem que levar, usando todo esse pacote aí que vem, né. E isso até é interessante, a gente até já teve a oportunidade de ouvir algumas desses pensadores, enfim, que falam dessa questão de indústria 4.0 e como vai se dar as indústrias no futuro, né. Então, que teoricamente cada vez vai ser mais segmentado, né, com a robotização, automação, né, as grandes fábricas do mundo hoje, logicamente, estão mais na China, mas assim, elas vão ter se acredita que tem uma condição disso ser mais disseminado como no mundo, né, vamos ver, enfim, só contribuir um pouco daquilo que eu enxergo também. Muito bom, Ranieri, brigadão. Esse ponto que o Ranieri colocou, né, e entre os vários aí, essa questão da cadeia de ajuda, né, que eu acredito que nesse momento tem sido fundamental, assim, das áreas de apoio, as áreas de suporte, aquelas que agregam valor, que são as operacionais, prestar o apoio da cadeia de ajuda, mesmo que remotamente. A gente sabe que não é a gente perde alguma coisa com isso, mas se a gente não tivesse essa tecnologia toda envolvida, o furo seria bem mais embaixo ainda, né? Muito bom, muito bom. Podemos passar para ti aí, Henry. Como é que tu está enxergando essa questão da indústria 4.0 e com os conceitos do Lean? Que legal. Esse é um tema aí que me fascina e me encanta. Mas, assim, tentando fazer uma abordagem, né, tirando o que esse 4.0 representa em níveis culturais, né, de mudança cultural e até geracional, né, porque a gente compreende que essa digitalização, todo esse movimento que acompanha, que se tornou tão pesado, né, do 4.0, tão grande,
né, que a gente poderia falar horas e horas aqui, vinculado à filosofia Lean, tirando esse conceito de geração e olhando para as ferramentas, né. Hoje eu não consigo, de maneira nenhuma, desconectar, né, aquilo que a gente olha no 4.0, do mais difundido, né, sensorização, Big Data, Internet das Coisas, enfim, isso que mais está em evidência. Para mim, pessoalmente, é impossível desconectar do Lean, do básico do Lean. Me parece ser mais uma camada que surgiu a partir dessas ferramentas de melhoria contínua, de solução de processos, de problemas. Então, a partir dessas ferramentas que não existiam, a gente não tinha como Big Data, não tinha processamento suficiente, não tinha como conectar isso tudo para chegar numa solução de um problema de uma máquina com um algoritmo, com sensoriamento do que está acontecendo, para ser ainda mais eficiente. Isso é uma melhoria contínua básica, né? Então, ou seja, eu estou olhando um conjunto de soluções para tentar fazer uma melhoria no processo. Então, para mim, são temas que eles conversam genuinamente, né? Tem algumas coisas nesses novos modelos de gestão que também estão conectados ao 4.0, que isso, quando tu os estuda, né, se tu vai lá olhar o modelo de gestão de projetos do Spotify, que hoje está muito difundido, né, tu vai olhar dentro desse cara, as bases dele são as mesmas que a gente está falando ali. Se a gente vai olhar algumas coisas do Design Sprint, por exemplo, que ficou super difundido, ele é quase o conceito de takt time de uma outra forma, assim, então tem inspirações e fundamentos que se mesclam, né? Então, hoje a literatura já tem muito material que traz essa abordagem como uma coisa só, né? E de fato me parece uma evolução de ferramentas, uma evolução de conceito, uma nova visão da sociedade, né? De novo geracional, porque ele está trazendo toda uma geração com uma nova forma de ver, né? E com uma nova forma de conseguir resolver problemas, que, somado com a carga de conhecimento e solução de problemas que vieram até aqui, somam em algo fantástico. Então, daqui para frente, ou já hoje, né, a flexibilidade, a adaptabilidade das pessoas em não ficar presas a um conceito, entendendo como antiquado, como algo que era do passado, que era um modelo de gestão, de indústria, não. É uma base de conhecimento que faz todo sentido, que conecta com todas as novas tecnologias, esses novos conhecimentos, né, que estão aí dando à luz a um formato que a nova geração vai abraçar e vai avançar, né? Então, essa mudança, ela é feita catraca, né? Ela só vai, né? Passou, não volta mais. Então, é algo que nós temos que nos adaptar e preparar as novas gerações aí para que a gente, como antes o Michael falou, né, não percam essa essência, né? Então, em pouco tempo aí, que a gente não combinou de falar a idade, em pouco tempo nós vamos ser os caras da antiga, né? Que nós vamos estar trazendo esse conceito aí para a galera jovem utilizar, né? Muito bom. Verdade. Show de bola, hein? Muito boa essa contribuição e dando essa relação, né, entre essa nova onda do 4.0 com, na verdade, o Lean é a base de sustentação disso tudo, né? Uma coisa nasce da outra. Podemos agora, então, passar para o Michael. Pode ser, Michael? Claro. Bom, eu não sou nenhum expert em indústria 4.0, tenho algumas experiências, assim, interessantes que eu poderia relacionar com mecanismos que eu utilizava como papel e caneta antes, a lá Lean, né? Por exemplo, a utilização dos sistemas MES, que bem pouco tempo atrás nós utilizávamos apenas para calcular a eficiência dos equipamentos, e hoje em dia isso já é bem real, já é possível, por exemplo, assim que um equipamento pare, que o próprio sistema abra uma nota de manutenção ou chame a área responsável automaticamente, esse sinal já seja direcionado direto para a área responsável. Coisas que a gente poderia também resolver com um andon ou algum outro sinal para fazer isso. Outro exemplo também na mesma linha é esse tipo de sistema, calcular e monitorar a vida útil de ferramentas, como também hoje em dia se pode fazer de uma maneira mais manual.
Mas alguns pontos assim que eu vejo na minha breve experiência de indústria 4.0, eu acho que o banco de dados, sem dúvida nenhuma, a robustez, a forma com que esse mecanismo de indústria 4.0 traz os dados de maneira online e robusta para a tomada de decisão, né? A gente consegue, de uma certa maneira, passar mais tempo investindo o nosso tempo naquilo que agrega valor, que é fazer a análise e tomar a decisão, ao invés de ficar preocupado em formar um banco de dados para tomar a decisão. Desde que, né, eu sou a moda antiga, né, desde que a gente saiba de onde vem aquele dado que está tomando a decisão, ali, de como ele é construído, mesmo que de maneira automática. Para mim, o principal ponto também é combinando um pouco assim, com o mecanismo de Lean, de indústria 4.0, é a capacidade que a gente tem de descentralizar a tomada de decisão. Né? E isso, para mim, ao meu ver, combina muito com o Lean. Né? Lean, não existe uma pessoa que toma a decisão, e sim responsabilidades diferentes e um ambiente onde as pessoas aprendem e conseguem tomar a decisão, inclusive com um certo grau de tolerância a erro. Tá? Então, descentralização da tomada de decisão, uma vez que a gente faz, que a gente ensina as máquinas a tomar a decisão de maneira automática, por sensoriamento, enfim, qualquer outro tipo de mecanismo. Mas acho que para fechar, assim, do meu ponto de vista, a descentralização da tomada de decisão combina muito a 4.0 com os mecanismos que a gente conhece até agora de Lean, do meu ponto de vista. Perfeito, Mike. Muito bom. Muito obrigado. A gente ainda percebe é natural, por ser um conceito relativamente novo, assim, né? Muito do que aconteceu com o Lean no passado também, um vislumbre, assim, de algo novo, muitas empresas, muitas pessoas tentando modelar isso, apresentar diferentes modelos, diferentes abordagens para tratar do tema da indústria 4.0, e ainda algumas empresas caindo em armadilhas do tipo de automatizar sem ter a visão real de que aquela automação, de fato, vai agregar no todo, né? E não apenas naquele processo. Muitas vezes a gente ainda percebe erros em otimizar o local e não o global, né? Com os conceitos da indústria 4.0. Eu e o Lauro fizemos algum tempo atrás uma live falando a respeito disso, dessa relação entre os conceitos do Lean, da indústria 4.0, e o que a gente espera, né, que a gente consiga evoluir rapidamente nisso, que as empresas se deem conta dessa relação forte que existe, é uma dependência quase, né, e que consiga também modelar esse avanço na indústria 4.0, sempre entendendo que só faz sentido evoluir nesse caminho se ele de fato agrega valor, né? Se ele me coloca mais próximo do cliente, se ele agrega valor ao nosso produto sob a ótica do cliente, né? E não porque a empresa, por algum motivo, acha que a onda é robotizar, a onda é automatizar, e aí, na verdade, não consegue trazer resultado desse avanço tecnológico, né? Muito bom, obrigado aí pelas contribuições. Beleza. Avançando, então, pessoal, vou tecer aqui a nossa última pergunta aqui para a gente, já estamos com o tempo estourado aí, mas está sendo muito bacana poder estar com vocês aqui. Bom, eu vou perguntar de maneira geral para os três, mas aí começando pelo Henry aí, quais são os desafios do pós-pandemia aí, Henry? O que tu está enxergando ali na frente aí, né? Após passar dessa onda que a gente está vivendo da Covid-19, o que está vindo aí pela frente para a Aerosul e a nível de negócio, e o que vai ficar de legado aí para frente? Olha, para a Aerosul especificamente, né, me parece que a gente vai sair da pandemia mais fortalecido, né? Então, acho que a crise, né, como em qualquer outra crise, ela traz amadurecimento, né? Ela traz uma série de lições que a gente não as teria, né? Como a gente comentou antes de começar o vídeo, se não tivesse pandemia, talvez a gente não tivesse aqui conversando. Então, esse amadurecimento é algo que veio de uma forma acelerada aí.
Então, acredito que nós, como empresa, vamos sair de mais maduros, mais fortalecidos. A gente conseguiu entender muitas coisas que não estávamos fazendo da maneira correta e tivemos coragem de tomar um caminho mais adequado. Por outro lado, a gente também sai com muitos desafios, né? Nós, e acredito que aí, de uma forma geral, né, todo o mercado, todas as empresas, a gente precisa saber, nesse momento, ler o que está acontecendo, né, porque nós temos aí uma nova, aliás, nós temos duas novas realidades aí por um período que a gente não sabe nem quanto tempo será, que é uma realidade nova, a nova realidade pré-vacina, né, e a nova realidade pós-vacina, né? Então, como vai ser o mundo até a gente ter uma vacina, muito similar do que nós temos hoje, com algumas aberturas, com algumas coisas que vão acontecendo, já nos dão uma ideia. Quanto tempo isso vai levar? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Talvez nunca se encontre uma vacina. A gente tem exemplos, né, de algumas situações, né, que não se encontrou. E depois dessa vacina, como o mundo será? Como o consumo vai acontecer? Como que a gente vai conduzir os nossos negócios? Que ferramentas, que evoluções, essa maturidade, o que trouxe que vai ficar? Como a sociedade vai se comportar? Porque nós, como empresas, a gente é um reflexo da sociedade, das suas necessidades, daquilo que está acontecendo. Então, nós temos um dever, né, com encargos de gestão, de liderança, de contribuir para a evolução das pessoas que estão trabalhando conosco, e de alguma forma trilhar o caminho deles nesse momento, que é muito difícil para eles. Então, a gente, com o cercado de uma série de ferramentas, de uma série de caminhos para poder tomar a melhor decisão, diferente das pessoas que estão, às vezes, em voo cego, olhando, torcendo para que não aconteça nada de mais grave nas suas vidas. Então, esse mix de incertezas me traz que o grande desafio é a gente fazer as leituras corretas, ser ponderado em tomar os bons caminhos, olhando para a nova realidade. Como vai ser e como que a gente vai se adaptar e conduzir as pessoas que estão conosco e ao nosso redor para que cheguem nessa nova realidade, né? A exemplo do que a Steel fez, que eu achei fantástico, né? Que o Michael comentou, pararam a operação para receber as pessoas, é quase isso. Como que a gente está se preparando para receber um novo mundo, para que as pessoas estejam seguras, para que as coisas andem bem. Então, é um desafio que não é a primeira vez que ele acontece, se a gente olhar num histórico aí de mundo aí, em grandes eventos como guerras, enfim, eu acho que é onde a gente tem que olhar, né, como foi isso, o que aconteceu a partir daí, quais foram as situações que foram postas, lógico, em uma outra realidade diferente. Obrigado, Henry, obrigado pelas contribuições. É isso aí. E aí, quais são os desafios aí do pós-pandemia? Laura, essa tua pergunta aí, como diria minha filha de 9 anos, buguei, pai. Eu me deparei uma casa antes nesse jogo aí, que é quando é que vai parar, né? Quando é que é o pós, né? Mas eu acho que eu escolheria o desafio manter essa forma com que a gente está trabalhando agora, pelo menos o que está ao redor do meu ambiente profissional, assim, no seguinte sentido de tomar as decisões, executar, sabe, fazer acontecer sem esperar ter todos os cenários montados da maneira mais perfeita. Isso, assim, em poucas palavras, pode parecer alguma coisa quase negligenciar alguns fatores, né? Mas não é. Eu acredito mesmo que, de novo, né, a gente vem aí há 1 hora fazendo vínculos com o Lean. Para mim, o vínculo que tem aqui é o ótimo, é o inimigo do bom, sabe? Então, na próxima semana, eu não sei quantas pessoas a gente vai poder levar para a empresa em função das restrições, mas a gente planeja os cenários considerando essas restrições e executa, não para nada, faz acontecer, né? Mantém o faturamento da empresa em dia. E esse aprendizado, esse sentimento eu tenho com o grupo da Steel, e aí acho que o desafio que eu deixaria para esse pós, que eu também não sei quando manter isso, assim, sabe, de executar. Para mim aqui a frase é
o ótimo é inimigo do bom e o feito é melhor que o perfeito. Tá bom. Beleza. Obrigado, Michael. Obrigado pela contribuição. Legal. Bom, em relação a esse ponto, enfim, acho que para a empresa realmente, acho que tem duas situações, né? A gente tem, se olhar, eu diria assim, lógico, não é o pós-pandemia, até o final do ano, né? Como que as coisas vão evoluir. O que a gente percebe, né? Logicamente que vão depender, né, de a velocidade com que esse pós-pandemia vai chegar, né? Porque isso, se estender logicamente por muito tempo, os impactos vão acontecer em medidas diferentes, né? Então, mas até hoje, pegar um exemplo, né, hoje pela manhã participei de uma reunião com o pessoal lá na China, né? E a gente, enfim, como tem essa parceria, a nossa empresa Midea Carrier, né? Como eu falei antes, a Midea é chinesa e a Carrier americana, mas a gente também tem uma relação muito forte com a Midea. E quando começou lá enfim, por início, principalmente em janeiro, né, eles começaram a parar as suas operações lá, pediram ajuda, nós chegamos a enviar máscaras, né, para eles lá. E aí o que aconteceu? Eles com o tempo acabaram retomando suas atividades e agora, né, enfim, nos ajudaram também com algumas questões, mas agora, nessa reunião de hoje, por exemplo, eles estavam numa sala de reunião, todos sem máscara, conversando e trabalhando como se fosse o nosso antigo normal, né? Essa foi a visão que eu tive. Então, compartilhar com vocês, foi hoje pela manhã, né? Lógico que a gente tem reuniões semanais aí com da China, e eles, né, retratando que agora eles só usam máscara, por exemplo, em elevadores ou transporte público, mas fora isso, né, escolas retomando. Claro que nesse momento ainda vai haver aqueles, né, você vai ter um caso a mais aqui, aí faz um fechamento, enfim. Mas talvez essa retomada, talvez não esteja, lógico, não no normal, mas não tão longe assim, né, vamos torcer aí que as coisas aconteçam. Logicamente que com a vacina, aí sim nós estaríamos numa pós-pandemia. Eu vejo que os grandes impactos vão estar realmente, assim, talvez no nosso segmento, em sistemas de filtragem, né, focando em sistemas de climatização, em qualidade do ar, enfim, acho que esses são pontos aí que a gente vem falando e vão ser pontos aí que vão direcionar muito do mercado, né? Acho que a área médica, tudo que tiver relacionado assim, com a área de saúde, com alguns segmentos, enfim, aí, vão ter aí um protagonismo. Acho que as relações de negócio, relações de globalização, a gente vê exemplos agora em meio à pandemia, né, que não tem expectativa que tenha muita diferença de se olhar mais o todo do que o seu, né, falando em termos dos países, né, em gestão global. Acho que seguiremos como viemos, e acho que um ponto assim bacana que eu refleti bastante também é em relação assim a exigência de estar sempre inovando, né? Mas agora atrelar a análise de cenários vai ser cada vez, acho que um grande desafio, né, das empresas. E aí eu acho que pega o exemplo para fechar assim do e-commerce, né? Quem já estava bem estruturado e tinha a sua companhia dentro de uma plataforma de e-commerce está conseguindo surfar uma onda muito boa, né? Assim, de alguns segmentos que eu li. Agora, aquele que era ou um varejista, ou uma lojinha física que fica dependente do decreto e não sei o que, das restrições, esse é quem está mais sofrendo, né? E claro, não podia até usar o exemplo da Magazine Luiza, porque é um case aí que todo mundo conhece, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente vai ser muito demandado, acho que nessa linha mesmo aí de entender como as coisas vão acontecer. Ninguém tem a resposta, mas é estabelecer cenários e buscar sempre inovação em cada segmento, enfim, usando aí tudo que a gente cada vez mais vai ter de tecnologia, né? Obrigado, Ranieri. Muito obrigado pelas contribuições. Muito bom, gente. Muito obrigado pelo tempo, pela disposição de vocês. Já vamos nos encaminhando aqui para as considerações finais. A gente passou um pouquinho o tempo aí,
mas tenho certeza que quem ficou nos acompanhando aí achou que valeu muito a pena, né? E como essa live vai ficar gravada também, aí o pessoal pode se programar e curtir aí, né, todas essas contribuições que a gente conversou. Então eu vou já pedir para que cada um tenha a possibilidade aí, agradecendo a vocês mais uma vez pelo tempo disponibilizado para a gente. Como a gente falou no início, são amigos, né, que a gente fez ao longo da nossa trajetória aí, é mais do que uma relação profissional, a gente teve muita empatia sempre em todos os projetos que a gente passa. Eu e o Lauro somos andarilhos aí, né, do Lean, a gente vai passando por diversas empresas ao longo desses anos, e em cada empresa a gente sempre busca, né, deixar assim, plantar uma semente legal de relacionamento, de amizade. A gente costuma dizer que o nosso objetivo é sempre conseguir estabelecer uma relação de longo prazo e de preferência para a vida inteira, né? Não com as empresas, mas principalmente com os profissionais para onde a gente passa. Então, a gente sabe que está longe ainda de saber o mínimo a respeito de Lean, de gestão de operações. A gente sabe que é uma caminhada que não tem fim nunca, né? Mas nessa caminhada a gente tenta sempre fazer com que ela seja o mais prazerosa possível e deixar sementes, encontrar pessoas com quem a gente consiga trocar, e principalmente que vocês estão aqui hoje porque foram profissionais que nos ajudaram bastante, e a gente aprendeu muito com vocês, e vocês conseguiram fazer com que a gente pudesse, de alguma forma, realizar e contribuir naquelas empresas em que a gente teve a oportunidade de interagir com vocês aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Vou passar, então, a palavra aí para que começando pelo Michael aí, fique à vontade aí, Michael. Eu queria agradecer também o convite do André e do Lauro, né, que se conhece há bastante tempo já. Agradecer. Toda vez que a gente vai falar sobre um assunto, a gente acaba aprendendo também, fazendo autorreflexões e aprendendo também com os colegas das outras empresas, experiências sempre muito válidas, né? Fica aí também aquela sensação, assim, né, de, a gente precisa também se falar. Eu sou uma pessoa muito sinestésica, assim. Então, eu imagino que eu vou me diferenciar daqui a 5 anos por apertar a mão das pessoas, né? Então, aquele sentimento, assim, que da gente poder conhecer um pouco mais, talvez, o negócio de cada um de vocês, também eu poder receber vocês na Steel e a gente caminhar um pouco aonde as coisas acontecem, né? Então, esse é o meu recado. De novo, obrigado, gente, pelo convite aí. Não podia faltar aí esse evento. Muito obrigado, Michael. E muito obrigado pela ter incitado a gente aí, ter provocado e ter dado essa sugestão do tema aí. Foi muito legal. Obrigado, mais uma vez. Podemos passar para o Ranieri agora? Opa, legal. Não, agradecer. Acho que é sempre bom né, compartilhando, né, gerando conhecimento, enfim. Agradecer aí ao Henry, ao Michael, vocês aí, Lauro e André. A gente já tem aí uma conexão, uma parceria, né, sempre que possível aí. Eu acho que agregando muito valor, acho que esse é um diferencial aí que vocês têm aí na experiência que eu tenho com vocês. E, enfim, estamos aí, torcendo aí que todos fiquem bem, que possamos passar o mais rápido possível por tudo isso, né, que é o que todo mundo deseja, e possamos nos abraçar aí, né, enfim, e gostei da presença aí dos cats e dos gatos aí legal aí. Aí eu já sei qual é qual é o alimento top aí. Biofresh. Esse aí. Legal. Um abraço, cara. Um abraço. Valeu, obrigado, Michele. Passando a palavra agora para o Henry. Fique à vontade aí, Henry. Então, pessoal, foi um prazer, né? Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído, né? Só o fato de ter criado já esse pequeno vínculo aí com o Michael e o Ranieri foi fantástico já para mim, né? São pessoas, né? Olha aí a quantidade de conhecimento que a gente consegue absorver aí numa horinha e meia, né? Muito legal, obrigado pela oportunidade, né? Pelo convite, né? Fico bem feliz de ter participado, né? E quando a gente faz esses movimentos abertos, né, onde a gente
vai ficar lá esse vídeo, né, para quem quiser ver. A gente está fazendo um movimento de, como o Lauro falou antes, nós somos todos, não adeptos, vou falar uma palavra que me fugiu agora, mas nós somos todos pessoas que estamos fomentando o Lean, né, e o quanto mais a gente fizer isso, né, mais a gente vai estar contribuindo para que isso não fique para trás em outros modelos, em outros formatos, e seja a base. Então, fica também aqui para quem quiser se aproximar mais disso, né? Hoje a internet aí nos aproxima de uma forma muito fácil, né? Então, de novo, obrigado, né? André, obrigado, Lauro, obrigado, Ranieri, obrigado, Michael, né? Foi um prazer, né? Então, quando quiserem, aí é só chamar. Muito bom. Legal, obrigado, abraço. Beleza, muito bom. Obrigado. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês, né, dos nossos convidados. A gente se sente muito honrado por vocês terem aceitado, topado esse desafio conosco, né, de fazer uma live aí conjunta, abordando esse tema tão importante aí, né, nesse momento da pandemia. Quando a gente escreveu o e-mail e o convite para vocês, o que a gente escreveu lá é fato, tá? A gente admira muito a trajetória de cada um de vocês e a gente resolveu convidá-los já de imediato justamente por isso, assim, pela sinergia do tema e pela admiração que nós temos por vocês. Ficaram aqui, tá, muitas perguntas dos nossos seguidores de desculpa para vocês, assim, hoje, como nós estamos com o tempo estourado, nós não vamos responder uma a uma, como a gente sempre responde em cada live, mas eu me comprometo, eu e o André, da gente depois coletar as perguntas de vocês, discutir no offline com o Ranieri, Michael, e a gente responde para vocês diretamente lá na rede social, vocês não vão ficar sem resposta, tá? Tem perguntas bem bacanas. E muito obrigado pela participação de todos, tá? Esperamos vocês na próxima live, nós vamos estar de novo trazendo um tema, daqui a 15 dias, um tema interessante, né? Talvez alguns convidados também, a gente vai ficando por aqui. Certo, meus amigos? Um grande abração aí no mundo e contamos com vocês aí na nossa próxima live. Abraço a todos. Abraço.